Texto base de hoje é Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao 10, a ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizei a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Amém? Então aqui hoje nós vamos ver sobre a ressurreição de Jesus. Nós vemos aqui que no final do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, no domingo, no raiar do dia de domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Então houve um terremoto e um anjo desce do céu, removendo a pedra e assenta sobre a pedra. Nós vemos aqui no texto que o aspecto do anjo era como um relâmpago e as suas roupas, seu vestido, era branco como a neve. E aquela visão do anjo, os guardas que estavam guardando os sepulcros, eles ficaram tão assombrados que eles ficaram como mortos, que Jesus tinha ressuscitado, Então nós vemos aqui que o anjo falou às mulheres: Não tenhais medo, pois sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede. Então elas entraram no sepulcro e viram que o sepulcro estava vazio. Jesus já não estava mais ali. Jesus tinha ressuscitado. Jesus já tinha vencido a morte, passado pela morte e ressuscitou. Então nós vemos no texto que aquelas mulheres ficaram com grande alegria, porque Jesus tinha ressuscitado. E quando Jesus ressuscitou no coração daquelas mulheres a alegria, a esperança delas em Jesus ressuscitou com Jesus. Então nós vemos aqui como Jesus tinha dito que ele ressuscitaria, ele ressuscitou no terceiro dia. Nós vemos aqui no texto também que Jesus fala para as mulheres ir avisar os discípulos que para eles ir antes dele para Galileia, que ele ia encontrar com seus discípulos na Galileia. Então as mulheres saindo para ir ao encontro dos discípulos, Jesus aparece para elas. E nós vemos que elas abraçam os seus pés e adoram. Então Jesus fala para elas ir falar para os irmãos dele para irem para Galileia, que lá eles o verão. Então qual é a lição desse texto para nós? Que quando nós perseveramos na luta, nós venceremos. Aqui Jesus venceu a morte, e todo aquele que nele crê vai vencer a morte com Jesus também, vai ressuscitar. Todas as pessoas que morreram crendo em Jesus, morreram justificados, eles ressuscitarão assim como Jesus ressuscitou. Então nós aprendemos com Jesus que nós temos que confiar sempre, confiar nas Escrituras. Jesus ele disse várias vezes para os seus discípulos que ele ressuscitaria, e aconteceu assim como ele falou, ele ressuscitou. Então a lição para as nossas vidas é que
os evangelhos, é os ensinamentos de Jesus, é a palavra de Jesus. E nós vimos aqui que Jesus falou que ele ressuscitaria no terceiro dia e ele ressuscitou. Então nós temos que crer mais na palavra de Jesus, porque tudo que Jesus diz, tudo que Jesus ensina aqui vai acontecer. O que ainda não aconteceu vai acontecer. A gente tem que crer, porque a palavra de Jesus ela não volta atrás. O que Jesus falou vai acontecer, assim como Jesus falou que vai acontecer. Se Jesus falou que ele foi preparar a morada para aqueles que crerem nele, que aceitarem ele como Senhor e Salvador, ele foi preparar a morada, mas que ele vai voltar. Então nós temos que crer nisso, porque é a palavra de Jesus. Quando Jesus fala, quando ele fala, acontece o que ele falou, que nós vemos aqui que ele falou que ele ressuscitaria e ele ressuscitou. Então nós temos que crer mais nessa escritura, buscar a meditar mais nessa escritura e aprender com Jesus e confiar mais em Jesus. Que quando Jesus diz algo, isso vai acontecer. Não é só uma história. Jesus está falando, vai acontecer. E ele falou que voltaria para buscar a sua igreja e ele vai voltar. Então nós vemos aqui no texto que as pessoas estavam passando por um período de muita dor, de muito sofrimento, porque eles não creram nas palavras de Jesus, porque eles não confiaram nas palavras de Jesus, porque Jesus falou que era necessário que ele passasse pelo sofrimento, que ele fosse morto e fosse crucificado, mas ele ressuscitaria. Então nós vemos as pessoas sofreram porque eles não creram na palavra de Jesus, eles não creram no que Jesus falou que ele ressuscitaria. Então as pessoas sofreram, eles sofreram muito. E tudo isso acontece conosco, quando nós não confiamos na palavra de Jesus, nós não cremos na palavra de Jesus, nós sofremos também. Agora, quando nós confiamos em Jesus e cremos na palavra dele, nosso sofrimento se torna leve, porque nós sabemos que depois da luta vem a vitória, porque Jesus é a nossa vitória, Jesus é a nossa esperança. E quando nós confiamos nas Escrituras, confiamos na palavra de Jesus, se torna tudo mais fácil, tudo mais leve. Por mais que nós venhamos a passar por lutas, mas nós sabemos que a vitória é certa, porque é Jesus que está no controle. E Jesus já venceu a morte, Jesus já pagou o preço no nosso lugar. Então quando nós confiamos nele, se torna tudo mais fácil, porque nós não estamos caminhando mais sozinhos, nós estamos caminhando com ele. Ele está nos ajudando, ele está nos fortalecendo, porque ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Quando nós confiamos nele, tudo se torna mais fácil. Nós não precisamos mais correr atrás da felicidade, que a felicidade mora dentro do nosso coração. A felicidade é o Espírito Santo de Deus, que ela mora dentro do nosso coração. Nós não precisamos mais de artifício para nos trazer felicidade, que a felicidade ela já mora em nós. Não tem alegria maior de ter o Espírito Santo de Deus vivificado dentro do nosso coração, morando no nosso coração. Então a maior graça, a maior coisa que nós devemos desejar na nossa vida é ter o Espírito Santo dentro do nosso coração, ter o Espírito Santo vivificado no nosso coração, receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e buscar nele sempre. Porque o sepulcro está vazio, Jesus ressuscitou e ele vive, e com ele todos os nossos sonhos, toda a nossa esperança vivem com ele. Quando nós cremos nele, entregamos a direção das nossas vidas a ele, a vitória é certa. Nós venceremos, nós seremos mais do que vencedores, porque Jesus, ele já fez o serviço pesado, o difícil no nosso lugar. Nós só precisamos crer nele, confiar e crer na palavra dele, para a gente não passar por sofrimento mais pesado, para a gente passar por a luta mais leve, porque Jesus ele leva o peso no nosso lugar. Ele fala que para a gente entregar o fardo pesado para ele, e a gente ir acompanhando, continuando, caminhando com ele, porque ele sempre está no nosso lado, nos fortalecendo, nos guiando. Nós só precisamos olhar para ele e confiar nas Escrituras, confiar nos ensinamentos de Jesus, porque ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem maravilhosa, que nós vemos que o Senhor tinha dito que ressuscitaria e o Senhor ressuscitou. Então nós vemos aqui que nós precisamos
crer na tua palavra, crer no teu ensinamento, porque tudo que está aqui que o Senhor falou vai acontecer, assim como o Senhor disse que vai acontecer. Molda o nosso coração, Senhor, para que não tenha incredulidade no nosso coração, para que nós venhamos sempre a confiar no Senhor e a descansar no Senhor. Toca, Pai, no nosso ser, para que nós possamos viver a cada dia mais no Senhor, buscando no Senhor, meditando nas Escrituras e confiando sempre, para que o nosso fardo se torne leve, para que o nosso fardo se torne suportável, porque nós sabemos que a nossa esperança está no Senhor, o Senhor é a nossa esperança. E quando cremos no Senhor e buscamos no Senhor, a nossa vitória é certa, porque o Senhor já venceu a morte, e o Senhor ressuscitou e vive, e nós viveremos com o Senhor, e viveremos na eternidade com o Senhor. Só precisamos sempre buscar no Senhor e confiar no Senhor. Molda sempre o nosso coração, para que nós possamos sempre estar olhando para o Senhor, buscando no Senhor dia após dia, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.